E quando declarava para Deus, divinamente falando, era buscando a face do Senhor para que fosse restaurado. Então as pessoas que se humilhavam diante de Deus, se humilhavam também publicamente diante da sociedade. E as pessoas não se envergonhavam no Velho Testamento, naquele tempo, porque quem presenciava entendia que aquela pessoa estava buscando a Deus, estava mostrando para a sociedade que ela estava passando por um processo de dificuldade. Hoje temos pessoas que sofrem, está passando por algum problema, mas cheio de orgulho, não divulga, não declara, porque muitas vezes tem medo das críticas e do julgamento precoce e precipitado. Mas declarar o nosso estado de dificuldade, declarar para os irmãos as nossas necessidades, de comum acordo, louvado seja Deus, é nos confiar, ou confiar a irmandade e a ajuda por intermédio de oração, ou por intermédio de algum outro instrumento. E com Deus, louvado seja o nome do Senhor, podemos fazer isso de maneira individual e isolada em nossos quartos, em nossas casas, diante de nossa família, louvado seja Deus, nos humilhando diante do Senhor. Aleluia. O ato que muitos personagens bíblicos se sujeitavam diante de Deus, de se sujeitar à cinza e ao pano de saco, trazia o significado de dor profunda, muitas vezes por um aperto. Jacó fez isso quando soube da notícia de que possivelmente o seu filho José estaria morto. Isso em Gênesis capítulo 37, verso 34, a Bíblia diz que Jacó de luto se sujeitou à cinza e se cobriu de saco, porque a dor era muito grande em ter a notícia de que possivelmente o seu filho tinha morrido. E por muito tempo assim ele se posicionou. Por muito tempo Jacó chorou a morte do seu filho José. Louvado seja Deus. O ato também simboliza, louvado seja Deus, o arrependimento sincero diante do Senhor. E isso aconteceu com o povo ali da cidade de Nínive. Louvado seja Deus quando, por intermédio do profeta Jonas, isso em Jonas capítulo 3, versos 5 ao 9, quando foi declarado que o povo estava em pecado e que Deus, na verdade, estava aborrecido com o povo ao ponto de castigar aquele povo da cidade de Nínive. E por decreto do rei, o povo, aleluia, se vestiram de saco, de pano de saco, se sujeitaram à cinza, deitaram sobre cinza por muitos dias, oraram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, até chegar aos ouvidos de Deus as suas orações, os seus clamores e as suas humilhações, e Deus perdoou os pecados daquele povo. Porque aquele povo souberam se humilhar diante de Deus. Aquele povo produziu um sentimento sincero de arrependimento, um sentimento verdadeiro de arrependimento, e Deus ouviu, e Deus perdoa. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar diante da minha face, chorar e me buscar, eu ouvirei dos céus, sararei